Se você tem dificuldade de biologia, faça isso que eu vou dizer para você nesse vídeo, tá? A jornada com biologia pode ser muito difícil para muitas pessoas, porque é uma matéria muito extensa, é uma matéria que tem muitos conteúdos. Quando você vai para cursinhos, quando você vai para a escola, você tem várias frentes, são vários professores de biologia, aí tem frente 1, frente 2, aí quando você tá vendo o reino animal, tá vendo célula, tá vendo genética, é uma bagunça e muitas vezes você se perde por não entender como a biologia funciona e não pensar da melhor forma, e principalmente se você já tem dificuldade nessa matéria. Quando você vê aquele mar de coisa, você só bloqueia sua mente, fecha a porta e diz: eu não vou aprender isso aí nunca não, isso não é para mim, tá? Então é isso que eu não quero que aconteça com você. Então vem comigo aqui, olha só. Primeira coisa que eu quero que você entenda: se você tem dificuldade com biologia e você olha para a matéria e você vê um mar de coisas que você talvez nunca vai conseguir entender, o primeiro passo é exatamente esse: organize o caos. Como assim, professor? O caos. Imagine o seguinte: imagine que você vai montar um quebra-cabeças, tá certo? Você joga todas as peças lá em cima da mesa e você não faz ideia do que é que você está tentando formar. Você jogou um monte de peças de quebra-cabeça e vai tentar encaixar umas com as outras. Você não vai conseguir. Logicamente, essas peças vão ali ter encaixes específicos, mas você pode encaixar peças que não fazem nem parte da mesma região, só porque elas têm um formato parecido, mas o que está nelas é completamente diferente. E aí o que é que acontece? Montar um quebra-cabeça sem ter uma visualização do que você está tentando fazer ou um norte de por onde seguir, vai dar errado na certa. Quando você montar ali um número X de peças, você vai ver que o negócio não está ficando legal e você vai largar de mão. Quem sabe até chutar aquela tábua que você está montando ali o quebra-cabeça e já era, vai deixar para lá. Então, qual é o grande problema? É você não ter uma visualização clara daquilo que você está tentando montar. Com a biologia é do mesmo jeito. Imagina que a biologia é uma ruma de peças de quebra-cabeça. Você tem várias áreas, vários conteúdos, e quando você olha, você não sabe nem para onde ir. Você não sabe qual conecta com qual está próximo de qual. É como verdadeiramente um quebra-cabeça sem saber o que é que eu estou tentando montar. Então, como a biologia é uma matéria com muita informação, com muita teoria, com muito conteúdo, a gente precisa ter uma organização para estudar. A gente precisa ter uma organização para minimizar as dificuldades que nós temos. Então, o plano prático que eu tenho para você é: organize o caos. Como assim, professor? Comece a olhar para a biologia de forma agrupada. Quais os conteúdos que têm interconexão entre si e qual a sequência lógica que eu vou utilizar para ir aprendendo a biologia. Então, comece pelo mais básico, pelas camadas básicas que sustentam o edifício da biologia, e depois vá construindo camadas que vão se sobrepondo para o estudo da biologia. Então, por exemplo, é você começar a estudar ecologia e num determinado momento da ecologia você entender que, por exemplo, num processo de sucessão ecológica, eu vou olhar para os grupos botânicos. Então, a botânica e a percepção da botânica e das características que apresenta vão estar incluídas ali na minha observação ecológica. É quando eu estou olhando lá para a fisiologia e entendendo o sistema como um todo. Cada um dos sistemas vai funcionar de forma integrada para a manutenção da sobrevivência do indivíduo. É quando eu começo a entender que a formação dos tecidos depende do tipo de célula que tem naquele tecido. Então é ir fazendo essas conexões que vão me dar um panorama geral do quebra-cabeça que eu estou montando. Então o primeiro passo para você que tem dificuldade em biologia é: organize esse caos. Olha para os conteúdos que são base, tá certo? Que são pré-requisitos para vários outros, e mais, olhe para aqueles que têm maior incidência no Enem, uma ecologia da vida, uma biologia celular da vida, uma fisiologia da vida, e começa a entender as bases desses conteúdos e depois vai adicionando camadas no teu conhecimento. Essa organização do caos que você olha e vê na biologia, com certeza vai começar a destravar essa dificuldade e te fazer avançar. E o melhor, você vai sentir esse avanço progressivo dentro do seu estudo com biologia, tenha certeza. Segundo ponto: se você tem dificuldade em biologia, eu vou te dizer: pare de ler biologia. Pare de ler biologia. Você vai começar a processar a biologia. Então, olha só, você vai parar de ler a biologia e processar a biologia. Processar um parâmetro muito mais profundo do que somente ler. Imagine que ler a biologia
É como se você assistisse vídeos lá no YouTube de como aprender a nadar. Você vai aprender a nadar só assistindo vídeos no YouTube de como nadar? Não, você só está lendo a natação, você só está vendo. Você não está indo para a prática, para a aplicação, para a organização daquilo ali. Então, processar a biologia é de fato fazer a consolidação dos códigos que você está recebendo. Então, consolidar a biologia te leva a alcançar um patamar de compreensão muito mais robusto. Então, é sair um pouco das aulas, é sair um pouco das apostilas e ir para onde? Ir para as questões, tá certo? Então, você precisa consolidar esse material que você está estudando. Então, não dá para estudar biologia se você tem dificuldade sem praticar aquilo que você está vendo, aquilo que você está lendo, aquilo que você está ouvindo, tá? Eu tenho uma frase que eu aprendi na minha vida que eu sempre aplico para os meus alunos, é a seguinte: se eu vejo, eu entendo. Se eu ouço apenas, eu esqueço. Mas se eu faço, eu aprendo. Então o objetivo é aprender. E aprender só é consolidado quando eu aplico. Então é o seguinte, eu vou receber os códigos a partir da minha leitura, a partir da minha visualização, a partir do que eu ouço, mas eu só consolido esses códigos que eu recebi quando eu vou para a prática e mostro para o meu cérebro que aquela informação que ele recebeu é importante. Por quê? Quando eu for dormir mais tarde, né, quando eu for ter o meu momento de sono, o que é que vai acontecer? Aquilo que eu não mostrei para o meu cérebro que é importante, ele vai descartar. Então, se eu dormir sem praticar os conteúdos que eu assisti naquele dia, o meu cérebro vai dizer, poxa, isso aqui é só informação desnecessária, joga fora, tá? Se eu consolidei através de questões, se eu processei essa biologia no meu cérebro, quando for na hora de dormir, ele vai fazer, opa, isso aqui é material importante, isso aqui é desnecessário, apaga isso e mantém isso. É esse o processo que a gente precisa entender. Então, para de ler biologia se você é o aluno aí dos resumos, se você é o aluno aí das apostilas, de só assistir aula e começa a processar a biologia de fato. Depois que você terminar uma aula, uma videoaula, ou depois que você sair daqui, você estava vendo algum conteúdo de biologia aqui que eu trouxe para você, vai resolver questões, vai consolidar isso daí. É essa prática que vai mudar as coisas, tá? E o terceiro e último passo para você que tem dificuldade em biologia é perder o medo de treinar biologia. Como assim, professor, perder o medo de treinar biologia? Muitas pessoas, muitos alunos, muitos mentorados que chegam para mim, eles têm dificuldade com a biologia e essa dificuldade é traduzida em erros, tá? Então, olha só, um atleta, ele não treina só quando ele está pronto, concorda? Ah, agora eu estou pronto para correr uma meia maratona, então eu vou lá treinar para meia maratona. Não, ele treina para ficar pronto, concorda? Então não faz sentido você só treinar biologia quando você estiver pronto ou pronta, tá? Você precisa treinar para estar pronto. Então esse é o ponto. Muitas pessoas, por ter dificuldade, acabam acumulando muitos erros na parte de biologia e vão deixando biologia meio de lado, vão deixando biologia para lá, não resolve tantas questões porque vão ter muitos erros. Só que você precisa treinar como se fosse para uma competição. Para competição, você não vai esperar estar pronto para poder começar a treinar. Você treina para quando chegar no dia da competição, você está pronto. E tem uma frase que eu aprendi com um dos meus professores de biologia na minha época de cursinhos, né, que ele falava assim: treino fácil não gera nenhum resultado. Treino difícil, combate fácil. Já era. Eu treino hard para poder eu chegar no dia da competição e ser de boa, né? É feito os nadadores, né? Tem aí um grande nadador, Michael Phelps, ele treinava na piscina com a máquina segurando o cara. Quando chegava na piscina da competição que não tinha máquina segurando, o cara era uma bala, meu irmão. Então é exatamente isso, é treinar pesado para que quando você chegue no dia da competição, você esteja bem tranquilo. Então com a biologia não é diferente. Você vai precisar treinar sem medo de errar. Por quê? Porque o erro é o maior construtor de acertos. É você pegar ali depois de cada aula e resolver questões. Poxa, professor, eu estou errando. Pega os erros que você está ainda cometendo essa questão e volta lá naquele mini vídeo para você conseguir lapidar esses erros, para você conseguir fechar essas lacunas. Então, isso é um processo muito importante. Ainda bem que você erra nos simulados e nas listas, porque se você não errasse, a gente não tinha mais do que lapidar, nem progresso nenhum a executar. Então, os erros são as pérolas, o ouro do nosso progresso de aprendizagem, tá? Então, o erro é o melhor professor que tem. Então, comece a errar bastante nas suas listas de biologia, nos seus simulados, para que esses erros comecem a te ensinar. E aprendendo a lapidar aqueles erros,
você não vai mais sentir dificuldade em biologia. Não tenha medo de errar, beleza? Treine e treine mesmo, porque só chega na competição e se dá bem quem está treinando bem para ela. Tranquilo? E é o seguinte, gente. Quando você tem uma mente voltada para essa estratégia, quando você tem uma mente voltada para esse mindset de que vai te destravar, que você vai parar de ter dificuldade se você aplicar esses passos, isso aqui vai mudar o jogo ao teu favor. Então, organize esse caos quando você olha para a biologia, para de ler biologia e processa ela de fato, consolida esse conteúdo e treina, velho. Treina, porque com certeza isso vai mudar o jogo para você. Biologia não é só leitura, biologia não é só questões, biologia não é só ficar de resuminho que o professor coloca no quadro. Biologia é uma estrutura de aprendizagem bem feita. Codificação, aprende os códigos, consolida e ativa, executa, treina, repete, corrige erro e volta para a questão. E assim a gente vai. Então, uma estratégia que eu posso dar para esse treino de biologia é pegue pequenos simulados de biologia, pegue listas de questões variadas e vá treinar como se você estivesse fazendo uma prova de biologia ali com 15 questões, como é o Enem. E vá corrigindo seus erros. Assista resoluções, pegue gabaritos comentados, perceba onde você está errando na interpretação de uma alternativa, na leitura do enunciado, do comando e vá lapidando. Com certeza, daqui a um tempo, essa dificuldade não vai ser mais um problema para você, essa dificuldade em biologia. Eu tenho certeza. E se você curtiu estar aqui comigo e não vai mais cometer esses erros na hora de estudar biologia, eu quero que você pegue aqui 15 dias de graça para usar a nossa plataforma que está pautada nesses 3 pontos, nesses 3 pilares que eu falei para você. Então, biologia aqui na M Academy a gente aprende desse jeito. Então, se você tem dificuldade, faça isso e não esqueça mais. Estou com você até o seu 15 de 15 em biologia. Então, cheiro no coração, ama a biologia e até a próxima. Valeu!